Sejam muito bem-vindos, amigos, seguidores e inscritos no canal Livros e Ideias. Hoje eu vou apresentar uma resenha espetacular. É um livro antigo, mas que tem uma atualidade absurda. Eu acho que vocês vão gostar. Mas, antes disso, vão dando o famoso like, se inscrevendo nesse canal se ainda não são inscritos, ativando o sininho de notificação, distribuindo para os seus amigos, redes sociais, familiares e mundo. Né? Então, o canal espera isso daí, vem vindo com novidades interessantes que eu acho que vocês vão gostar. A gente precisa sempre se recriar e sempre se motivar a lançar novidades para que nós possamos atingir o objetivo desse canal, que é muito singelo, que é desenvolver o hábito da leitura aos nossos seguidores, aos nossos amigos. A resenha de hoje é sobre uma obra, pessoal, publicada em 1898, praticamente quando o Brasil se tornou uma república. Chama-se A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele. É um romance pioneiro de ficção científica. Como eu adoro esse tema, eu fui procurar os primeiros livros de ficção científica para ver as aberrações e a criatividade dos escritores, se eles podiam chegar aos níveis de hoje com a nossa evolução tecnológica e tudo isso. Então, esse livro, A Guerra dos Mundos, explora a invasão da Terra por uma força extraterrestre muito superior à nossa, muito mais evoluída que a nossa. Na verdade, uma civilização muito superior à nossa. O nosso narrador, né, depois nós vamos falar sobre ele, percebe a chegada de misteriosos cilindros metálicos que caem nas proximidades de Londres. Quando o primeiro cilindro se abre, os habitantes locais descobrem horrorizados as criaturas alienígenas. Da onde? De Marte, pessoal, em 1898. Esses marcianos são descritos como seres de aparência grotesca, com corpos gelatinosos, olhos enormes e tentáculos. Rapidamente, os marcianos constroem máquinas de guerras gigantescas. Na verdade, acho que eles montam aqui na Terra máquinas de guerras gigantescas chamadas trípedes, que avançam, destruindo tudo em seu caminho, com armas letais, com uma outra arma chamada raio de calor e também com um gás venenoso. A arma química já existia na imaginação do Wells, hein? As forças armadas britânicas são impotentes diante a esse poder avassalador de uma civilização que nos invadiu, de uma civilização muito mais avançada que nos invadiu. O caos toma conta das cidades, a população entra em pânico, tentando fugir desesperadamente da destruição. O protagonista, o narrador da história, é um escritor anônimo que se separa da sua esposa no meio da confusão e embarca numa jornada perigosa para encontrar a sua esposa depois da invasão dos alienígenas. Não é melhor falar marcianos. Enquanto isso, na sua jornada de encontrar a sua esposa, ele testemunha a devastação das cidades e a impotência da humanidade frente à superioridade dos invasores diante da superioridade tecnológica, pessoal. 1898, da superioridade tecnológica dos marcianos. Em sua jornada, ele encontra diversas figuras emblemáticas, como um artilheiro que sonha com a resistência subterrânea, e um padre e um clérigo que enlouquece diante a toda essa catástrofe.
Uma das passagens mais marcantes ocorre quando o protagonista se esconde em uma casa semidestruída, junto com o padre, né, enquanto um marciano explora o local como uma espécie de tentáculo. A tensão cresce muito conforme os dias passam e ele precisa lidar não apenas com o medo dos invasores, mas também com a deterioração mental do religioso. O religioso, o padre, fica pirado em função disso e aí começa a surtar e também tornando-se, claro, um perigo. O surto desse padre pode se tornar um perigo potencial pela chance de revelar que o nosso narrador e o padre estão nessa casa onde os marcianos estão rondando. Conforme os marcianos dominam a Inglaterra, o mundo inteiro parece estar à beira de um colapso. No entanto, o clímax desse romance ocorre de forma inesperada. Os marcianos, que pareciam invencíveis, sucumbem a micro-organismos e as bactérias terrestres, as quais não possuem imunidade. É um final surpreendente que enfatiza a fragilidade da vida, mesmo a mais avançada tecnologicamente. O livro termina com o narrador refletindo sobre a experiência traumática e o futuro incerto da humanidade, agora ciente de que não está sozinho no universo, existe vida além da Terra. Esse livro, pessoal, A Guerra dos Mundos, não apenas inovou a ficção científica com seu realismo e pessimismo, mas também levantou questões filosóficas sobre a fragilidade da nossa civilização e a nossa posição no cosmos. A Guerra dos Mundos tem um elenco reduzido de personagens principais. Ele reflete as perspectivas intimistas desses personagens e a narrativa se concentra em experiências individuais do narrador durante a invasão marciana. Vamos falar um pouquinho sobre cada personagem principal. A gente já citou aqui, mas vamos falar. O protagonista e narrador da história é um escritor e filósofo amador que vive em Surrey, na Inglaterra. Ele começa como um observador curioso, quando ele viu aquele enorme cilindro de metal caindo na terra, mas à medida que a situação se agrava, sua curiosidade dá lugar ao desespero e ao terror. A principal motivação do narrador é sobreviver e reencontrar a esposa, a quem se separa no início da invasão. Ele enfrenta profundas crises emocionais e morais durante o desenrolar da história e questiona muito a nossa fragilidade. No final, ele surge traumatizado, mas com uma nova percepção da vulnerabilidade e da resiliência da humanidade. A esposa do narrador, embora apareça brevemente no começo da história, é uma presença constante, pelo menos nos pensamentos desse personagem e também nas suas motivações. A separação abrupta do casal durante a fuga inicial torna-se um ponto de dor e de esperança ao longo de toda a narrativa. O reencontro deles no final simboliza, no meu entender, a recuperação da normalidade e o triunfo do amor sobre o caos. Olha como é bonito isso. O outro personagem interessante é o artilheiro. Os personagens são citados com os nomes, vamos dizer assim, de suas funções. E esse artilheiro é encontrado pelo narrador enquanto eles tentam sobreviver aos ataques dos marcianos. Inicialmente, o artilheiro representa uma figura de coragem e de resistência, idealizando um plano para criar uma sociedade subterrânea, né, que provavelmente resistiria aos invasores. Esse era o plano do artilheiro. No entanto, à medida que a história avança, ele se revela ingênuo e delirante, incapaz de aceitar a realidade da destruição marciana e os limites das suas próprias capacidades.
Sua evolução simboliza a falha de grandes planos humanos diante de uma ameaça superior. Que não se percam pela nossa recente história, né, pessoal? Você sabe do que eu estou falando, dessa pandemia que nos assolou. A gente não sabia o que fazer. Está aí. Em 1898, o H.G. Wells já via essa possibilidade. O pastor, ou também chamado de vigário, é um homem profundamente religioso que o narrador encontra durante a sua fuga. Ele tem, eu já falei, alguns surtos e é um personagem que não é abandonado pelo narrador, mas o narrador se preocupa muito com a possibilidade de, durante o seu surto, ele se revelar aos marcianos que estão à volta daquela casa que eu já falei. Não são heróis tradicionais, são pessoas comuns que enfrentam o colapso de seu mundo de uma maneira profundamente humana, com medo, confusão e tentativas muitas vezes que não devem nada, tentativas falhas de encontrar um significado em meio ao caos. Então o autor explora muito convenientemente, de uma maneira muito adequada, como a humanidade reage diante de uma força incontrolável. O H.G. Wells é conhecido por seu estilo claro e direto, caracterizado por uma prosa objetiva e descritiva, e é muito envolvente nas suas narrativas. Nessa obra, A Guerra dos Mundos, ele apresenta algumas características notáveis, principalmente pelo momento, pela época em que essa obra foi escrita, pessoal. Isso que eu acho que é o mais interessante e intrigante dessa obra. Ele tem sempre uma narrativa enxuta e direta, o tom é muito realista, então você consegue se envolver com o caos. O uso de metáforas e alegorias também é muito usado durante a descrição. O ritmo da história sempre é ágil, tenso. Aqui, ao contrário de outras obras que nós apresentamos, o ritmo não é lento, é sempre muito vivaz, muito rápido, né? É um ritmo fluido e ágil, vamos dizer assim, melhor. E a narrativa, por causa disso, flui de uma maneira muito dinâmica, alternando entre a descrição de eventos catastróficos e as reações dos personagens. Então sempre tem um evento catastrófico e uma reflexão e um pensamento de um personagem. Então acho que isso, pelo menos a mim, engajou e acho que a vocês também. A crescente sensação de desespero, né, que essa obra passa para nós leitores. O que será que vai acontecer? Nas nossas pesquisas, os leitores gostaram muito, né, em A Guerra dos Mundos, do realismo e a tensão que a obra passa, da inovação e pioneirismo. Para mim, acho que foi o ponto principal dessa obra. É uma obra considerada a pioneira em ficção científica. A crítica social e filosófica, por onde estamos e para onde caminhamos, essa é uma reflexão durante toda a obra. O impacto cultural e histórico, né? O impacto cultural e histórico, pois muitos leitores admiram o impacto duradouro da obra, que gerou uma série de adaptações em diferentes mídias e continua a ser relevante por já alguns séculos após a sua publicação. Alguns leitores criticaram os personagens pouco desenvolvidos, também não dava tempo. Eu acho que o objetivo do autor foi cumprido. O final muito anticlimático, né? Que pode parecer para alguns leitores que é uma solução aparentemente simples, mas é uma coisa perfeitamente factível e viável de acontecer. Alguns leitores criticaram o foco excessivo na narrativa pessoal dos personagens e
embora o H.G. Wells tenha sido inovador em sua abordagem científica, os leitores mais familiarizados com a ciência contemporânea podem achar inconsistências ou simplificações na descrição dos marcianos. Mas também como que você queria? Né? Você queria o que nessa situação? Eu acho que tá bom, não vamos criticar, não. Essa obra é muito admirada pelo seu pioneirismo, originalidade, atmosfera e crítica social. Vou falar um pouquinho, 2, 3 linhas sobre o autor, porque vale a pena. Esse cara marcou a literatura. Herbert George Wells. Ele nasceu em 1866 e foi um historiador e sociólogo britânico amplamente reconhecido como um dos pioneiros da ficção científica. Ele é notabilizado pela sua contribuição ao gênero, né? Mas também por questões sociais e políticas, que refletem também em outros romances, em outras obras que o H.G. Wells escreveu. Algumas outras obras que quem gostar muito da Guerra dos Mundos pode ler: A Máquina do Tempo, de 1895, que pode ser interessante, né? E um cientista inventa uma máquina capaz de viajar no tempo. Olha isso, talvez valha a pena. A Ilha do Dr. Moreau, é um cientista que realiza experimentos genéticos em uma ilha isolada. O Homem Invisível, um cientista descobre a forma da invisibilidade. A Guerra dos Mundos é o objetivo dessa resenha. E Os Primeiros Homens na Lua. Pessoal, dá para entender a visão desse cara no futuro, pessoal. Esse cara é um gênio, hein? Esse H.G. Wells precisa ser conhecido. Divulguem esse escritor, porque ele foi, inclusive, muito copiado. Todo mundo já assistiu De Volta para o Futuro. Pois é, ele em 1896 ele fez uma obra versando exatamente sobre uma máquina que transformava, que conseguia transportar as pessoas para o futuro. Tá? Então, vale a pena, junto com outras obras, esse autor que eu fiquei conhecendo através dessa obra e das minhas pesquisas merece toda a nossa atenção. Logicamente, essa obra de H.G. Wells baseou muitos filmes ao longo das décadas. Algumas principais versões: A Guerra dos Mundos, de 1953, A Guerra dos Mundos, de 2005, de Steven Spielberg, Tom Cruise, Dakota Fanning e Tim Robbins. Talvez essa valha a pena dar uma olhada, que é bem moderna. A Guerra dos Mundos, de 2019, é uma série da TV franco-britânica, e essa versão explora os impactos de uma invasão alienígena na sociedade moderna e foca no drama humano e na luta pela sobrevivência. Vale a pena, tá aí. Esse não falta filme, essa obra. Fora esses filmes, né, ele serviu de base de muitas e muitas outras obras, que graçaram, que apareceram na literatura mundial, e realmente é uma obra notável essa Guerra dos Mundos. Quer saber? Foi surpreendente para mim também. É isso, pessoal. Não posso falar mais nada. Definitivamente vale a pena ler A Guerra dos Mundos, porque ela foi pioneira no gênero, porque ela apresenta temas muito relevantes e muito atuais. 1898. Tem um estilo muito atraente de linguagem, direta e envolvente. E tem um impacto cultural grandíssimo na nossa sociedade e também na nossa cultura. Pessoal, recomendo muito essa obra e eu tenho certeza, eu garanto que vocês vão gostar. É isso que eu tinha para vocês nessa resenha. Se vocês chegaram até o fim nesse vídeo, vão dando o seu famoso like, se inscrevendo nesse canal se ainda não são inscritos,
ativando o sininho de notificações e divulgando. Divulgando para a sua rede social, seus amigos, seus familiares. Divulguem esse canal, porque a gente precisa muito dessa divulgação para continuar estimulados a produzir conteúdos com muito gosto, com muita satisfação para vocês. Muito obrigado e tchau, tchau!